Glória a Deus, estamos no ar. Mais um sábado, mais um culto ao Senhor. Muito obrigado a você que se juntou a nós, para que nós possamos juntos engrandecer o nosso Deus. Você aqui é bem-vindo. Amém? Então eu quero pedir desde já que você abra sua Bíblia no Salmo de número 97. O Salmo eu vou ler na versão Almeida atualizada. Depois, todo o resto do culto nós vamos ministrar na versão NVI, mas o Salmo nós vamos ler na versão Almeida atualizada. Salmo 97 diz assim: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem as imagens de escultura e os que se gloriam de ídolos, se prostrem diante dele todos os outros deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor e detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos. Livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo. Aí há alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, te louvamos, meu Pai, como é bom estar na tua presença. Como é bom, meu Deus, podermos contemplar a tua face e saber que somos teus filhos, e saber que somos assim porque o Senhor nos ama e porque o Senhor nos escolheu. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento nós queremos apresentar e oferecer a Ti, meu Deus, a nossa adoração. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor receba a nossa adoração como um incenso de aroma agradável ao Senhor. Agradável ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor se agrade da nossa adoração, do nosso louvor. Pai, que jamais se aparte de nós a Tua presença, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Amém. Grande é o Senhor e digno de louvor. A cidade do nosso Deus é o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda a concluir o caminho. Por isso diante dele nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante ao Senhor e de louvor a cidade do nosso Deus, Santo Monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para a próxima. As muitas gerações retidas em louvor, cantando ao Cordeiro a canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro a canção. Seu nome é mais alto, seu nome é maior, seu nome sobre todos. Os tronos, domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro a canção. Os que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro a canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo.
maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Só você agora. E os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Oh Jesus, Tu és santo. Tu és santo, Jesus, para sempre Tu és santo. Para sempre Tu és exaltado, para sempre Tu és engrandecido. Para sempre, Jesus, Tu és sobre todos. O Teu trono está acima de todos. O Teu trono está elevado acima de todos os outros tronos. O Senhor é aquele de quem procede toda a autoridade, todo o poder. O Senhor é o dono. De Ti procedem a glória. Tuas são a glória, o louvor, a adoração. É tudo Teu, Jesus. Nós estamos aqui reunidos para declarar que nós reconhecemos que é tudo Teu, que nós reconhecemos que a glória é Tua, que nós reconhecemos que é o Senhor quem é digno de louvor e de adoração. Então, nós estamos aqui para Te render a nossa adoração. Recebe ela, Jesus. Recebe ela, Jesus. E que nós possamos estar na Tua presença. E que hoje o Senhor venha falar conosco. Que hoje o Senhor possa nos aproximar de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu já falei isso, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz madrugada para você, dependendo da hora que você estiver assistindo esse culto. Se você está aí agora, faz que nem o Alê, manda um amém para a gente, fala de onde que você está assistindo. Amém? Hoje, um dia abençoado, dia 1º de agosto, primeiro sábado, dia de nós cearmos, amém? Vai ser bênção demais o culto de hoje, eu creio nisso, eu creio. Então, aos nossos recados, de uma forma muito breve, nós estamos nos reunindo aos sábados, como você está aqui hoje,
8 horas da noite no horário da Espanha, para um culto online. Mas esse culto não é só online. Se você estiver aqui próximo, quiser vir para participar presencialmente desse culto conosco, você é muito bem-vindo. Já tivemos a Cris aqui outro dia fazendo isso. E você também é bem-vindo se quiser se juntar a nós aqui para um culto presencial. Amém? E é bênção. Mas nas terças-feiras também, que aqui nós chamamos de Los Martes, nós temos o nosso grupo de conexão, que é a nossa célula. Só que aqui na Espanha, você já me ouviu falando muitas vezes disso, e eu vou continuar falando, aqui na Espanha é muito mal visto se falar célula, por causa de células nazistas, células comunistas, células islâmicas, células terroristas, células separatistas, porque na Espanha temos alguns movimentos assim. Então, a palavra célula é uma palavra muito mal vista, mas o que nós fazemos aqui é uma célula, porque nós conservamos o DNA e multiplicamos. Amém? Então, você é muito bem-vindo para se juntar a nós. A célula, o grupo de conexão, acontece presencialmente, mas também temos um link online para que você possa participar. Da mesma forma que o culto online, nós temos um link para você participar online, obviamente, mas nós temos também aberto aqui a possibilidade de você vir presencialmente. E vamos permanecer em oração, porque logo, em nome de Jesus, nós vamos começar a ter os nossos cultos presenciais e vai ser bênção demais. Amém? Glória a Deus. Temos mais recados? Temos mais um, né? Agora em agosto, no último final de semana de agosto, não vamos ter culto no sábado. Tá? O último sábado de agosto não vai ter culto online aqui no Instagram da Bola de Neve de Vigo por um motivo. Nós estaremos em Lisboa, porque vai estar rolando a Conferência Europa, Conferência Profética Europa. Então, nós vamos disponibilizar no nosso Instagram o link para que você possa participar do culto de lá e receber conosco, porque vai ser bênção demais. Amém? Essa conferência ela vai ser sexta-feira à noite. No sábado vai ter, eu acho que 3 horários, né? Sim. Vai ter 3 horários no sábado. Depois a gente vai colocar aqui a programação certinho. Mas vai ter sexta à noite, vai ter 3 horários no sábado e vai ter no domingo de manhã. Sábado de manhã vai ser culto de mulheres. Bênção. Amém? Então vai ser bênção. No culto de mulheres eu não vou estar, mas se você for mulher, você pode estar no culto de mulheres dessa conferência também. Eu não sou. Então eu não vou estar. Amém? Mas vai ser bênção. Então você pode participar, você pode convidar outras pessoas para participar também. Se você estiver em Lisboa no último final de semana de agosto e quiser se juntar a nós lá também, vai ser bênção. Amém? Glória a Deus. Nós vamos iniciar agora o momento da ministração do nosso culto e eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, como eu falei, versão NVI, em Mateus 24, 36. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, nesse momento eu quero declarar, meu Deus, que eu rejeito, meu Deus, qualquer sabedoria minha, humana, para esse momento. Eu declaro, meu Pai, que nesse momento, nessa palavra, nessa ministração, eu quero declarar somente aquilo que o Senhor tem para declarar, meu Pai. As palavras não sejam minhas, que as palavras sejam tuas. Que a sabedoria não seja minha, mas que ela venha do alto para alcançar os corações, o meu primeiro e o daqueles que nos acompanham hoje e que vão acompanhar essa gravação, para que o Senhor tenha espaço, meu Deus, nos corações e para que o teu reino avance nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Mateus 24, 36 diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Jesus está falando sobre a volta dele, né? Está falando sobre o fim dos tempos. O capítulo de Mateus 24 inteiro é um capítulo onde
os discípulos perguntaram sobre os sinais dos fins e tal, e Jesus começou a falar uma série de coisas, e aí ele disse: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio as pessoas comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que o seu Senhor virá. Não sabem o dia em que o seu Senhor virá. Amém? As pessoas costumam ensinar essa passagem falando que a gente não tem como saber sobre o dia da volta de Jesus, que ela é uma coisa imprevisível. Mas eu quero dizer para vocês que não foi isso que Jesus disse. Não foi isso que ele disse. Porque se a gente pega outros trechos de Mateus 24, a gente vai ver ele repreendendo os discípulos, porque os discípulos olham para o céu, veem o sinal no céu e sabem se vai chover ou se vai fazer sol. As pessoas olham para uma planta e dizem se essa planta tem frutos ou não tem frutos pelo estado dela. Se ela tem folhas, se ela não tem folhas, se ela está seca, se ela está frondosa. As pessoas olham para a planta e dizem se a planta ela está já com frutos ou não. E isso ele falou especificamente da figueira, porque a figueira ela nasce os figos e depois nascem as folhas. Então, se uma figueira tem folhas, ela já tem os figos. E aí a gente tem Jesus fazendo essas 2 comparações para que os discípulos possam entender que eles conseguem identificar e discernir os sinais. E aí ele fala que quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. A gente vai voltar nisso. A gente vai voltar a isso em uma outra passagem. Mas agora, eu quero falar da passagem de Noé. Porque Jesus fez referência à história de Noé. Na história de Noé, em Gênesis 6, versículo 11, diz assim: a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e sim, estava corrompida, pois todo ser vivo tinha se corrompido em seus caminhos. Olha isso. Todo ser vivo. Não é todo homem. Ele falou toda a humanidade? Não. Todo ser vivo tinha se corrompido em seus caminhos. E Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres vivos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. É assim que você a fará: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Faça a cobertura com um vão de 1 côvado entre a cobertura e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um intermediário e um inferior. Eis que eu vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu todo ser vivo que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Contudo, estabelecerei a minha aliança com você.
de forma que você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você trará para a arca um casal, um macho e uma fêmea, para conservá-los vivos com você. E aí Deus fala de como que ele vai fazer para trazer esses animais e tudo mais. No versículo 22 fala: Noé fez tudo como Deus tinha lhe ordenado. Então o Senhor lhe disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque eu tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas dessa geração. E aí ele dá instruções sobre levar animais puros e tal. E aí Deus fala para eles entrarem na arca e diz: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. 40 dias e 40 noites vai chover, e eu eliminarei da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. E Noé fez como o Senhor lhe tinha ordenado. Sabe o negócio? Noé levou 120 anos para construir a arca. Sabe quanto tempo demorou para vir o dilúvio, depois que Deus falou para Noé que viria o dilúvio? 120 anos e 1 semana. Porque 1 semana antes de vir o dilúvio, Deus falou para Noé e sua família entrarem na arca. E diz que Deus fechou a porta. Deus fechou a porta. Deus fechou a porta. Não foi Noé que fechou. Não foi a capacidade de Noé que fez com que a porta da arca ficasse fechada e segura, que não entrasse água. Foi Deus quem fechou a porta. Isso aponta que a salvação na arca, Noé trabalhou, Noé construiu a arca, mas foi pela misericórdia e pela graça de Deus. Noé não teve que caçar os animais para virem para a arca. Deus mandou os animais virem a Noé de 2 em 2. O leão e a leoa vieram. Não teve animal atacando animal. Não teve animal atacando pessoa. Não teve ameaça por causa dos animais. Deus mandou os animais virem de 2 em 2. Macho e fêmea organizadinhos. Foi Deus que mandou. Noé construiu a arca, mas foi Deus que deu o projeto para ele. Deus mandou Noé e sua família entrarem na arca 7 dias antes do dilúvio. Quem fechou a porta e selou a porta foi Deus. Isso aponta para a cruz de Cristo. Isso aponta para a graça. Porque nada disso foi por mérito de Noé. Nada foi por mérito. Nada foi por mérito. Foi porque Deus olhou para Noé. E olhando para Noé, Deus falou: é nele que eu vou conservar a humanidade. É nele. Então Deus falou para Noé fazer o projeto, construir, receber os animais. Sabe o que Noé precisou fazer? Deus mandou os animais, mas Noé precisou trabalhar. Sabe o que Noé precisou fazer? Deus falou para Noé assim: coloca na arca alimentos, porque vocês vão ter que comer, porque os animais vão ter que comer. Então Deus falou para Noé: Noé,
coloca na arca alimentos. E Noé fez. Choveu 40 dias e 40 noites, então em menos de 2 meses eles já não precisavam mais de alimentos, é isso? Não, eles ficaram na arca mais de 1 ano. Mais de 1 ano, até que as águas baixaram. Mais de 1 ano, até que as águas baixaram. E Noé precisou preparar os alimentos para 1 ano. Isso vai fazer sentido daqui a pouco. Amém? A gente tinha falado sobre Mateus 24. Vamos continuar? Mateus 25, 1. Estou vendo aqui a mensagem. O Alê mandou que está lá de Brasília. Glória a Deus, Alê. Bênção demais. Mateus 25, 1. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas suas vasilhas. O noivo demorou para chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Algumas ficaram com sono? 10% ficaram com sono? Não, o dízimo é de Deus. 90% ficaram com sono? Todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Nessa versão, o noivo se aproxima. Saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Está vendo? Jesus falou quando perguntaram sobre o dia da volta dele. Ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. E aqui ele disse: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus estava cumprindo todos os passos de um cerimonial que um judeu, ao ouvir, iria entender muito bem. Esse cerimonial é um cerimonial de um casamento. E a gente vê ele falar disso claramente, abertamente na parábola, porque a parábola eram 10 virgens que iam para um casamento. O casamento em Israel, ele tinha algumas etapas a serem cumpridas. Ele tinha uma etapa que era o Shiddush. Essa etapa era a proposta e o arranjo do casamento. Era assim: ou o noivo escolhia a noiva, ou o pai do noivo escolhia a noiva, ou então eles contratavam alguém, enviavam alguém como intermediário para que a noiva fosse escolhida. Esse último caso a gente vê como Abraão escolheu Rebeca para casar com Isaac. A gente tem exatamente isso, que Abraão pegou e enviou um emissário dele, alguém da confiança dele, para que escolhesse a noiva para o seu filho, e deu características para que fosse escolhida. Então a primeira etapa do casamento em Israel era o Shiddush, que era essa proposta para o pai da noiva,
para que fosse feita essa aliança. Então, a segunda etapa é que era pago o mohar, que era o dote. O noivo ia lá e pagava o dote para o pai da noiva. A terceira etapa desse casamento é que depois do dote ser pago, o noivo apresentava a proposta dele para a noiva. E a noiva ela não era obrigada nem constrangida a aceitar. Ela podia falar que não queria. Mesmo com o dote já pago, ela podia falar que não queria aquela aliança. Mas quando a noiva aceitava a aliança, eles celebravam uma festa, uma cerimônia na casa do pai dela. E essa cerimônia se chamava Kiddushin. Nesse Kiddushin era um banquete onde o noivo oferecia para a noiva um cálice de vinho. E quando ela pegava aquele cálice de vinho e bebia, isso queria dizer que aquela aliança estava firmada. A partir desse momento, apesar de não marido e mulher ainda, porque não tinham consumado, juridicamente eles já eram marido e mulher. Juridicamente eles já estavam casados. Então havia o período do noivado, que era o Erushim. Nesse período, eles se separavam. O noivo voltava para a casa do pai dele, o noivo ia construir a casa onde eles iam morar, ia preparar as coisas, ia realizar a obra dele. E quem dizia que a obra do noivo estava completa não era o noivo. Porque senão você imagina com a ansiedade de casar, ele ia fazer qualquer coisa e já ia buscar a noiva para consumar o casamento. Mas não, as coisas tinham que ser bem feitas. Quem dizia para ele que a obra dele estava completa era o pai dele. Então o pai dele virava para ele e falava: meu filho, a sua obra já está pronta, pode buscar a sua noiva. Nesse meio tempo, enquanto ele construía a casa, ele preparava os aposentos, ele construía tudo o que eles precisavam para poder viver ali, nesse tempo a noiva estava em prontidão, preparando o seu enxoval, porque ela não sabia o dia nem a hora que ele ia vir. Porque o noivo não sabe o dia e nem a hora, e nem o filho, e nem os anjos no céu, só o pai sabe. E aí quando o pai virava para ele e falava assim: meu filho, a sua obra já está completa, vai buscar sua noiva. Então o noivo saía de noite normalmente, em procissão, ao som de um brado, ao som de um chofar, para buscar a noiva. E ele ia num cortejo com seus amigos. E a noiva precisava ter damas de honra, que iam ajudar ela com o enxoval, que iam ajudar ela a carregar o enxoval e tudo mais. Esse trajeto, essa procissão do noivo para ir buscar a noiva de madrugada, se chamava Nisuim. Ó, você vê que hebraico está rolando aqui, a gente está falando o nome de todas as etapas de cerimonial em Israel. Tá? Acontece que ele chegava de madrugada. Sempre. E as damas de companhia precisavam ter as suas lamparinas acesas para que elas pudessem ser identificadas, então pudessem ser levadas no cortejo e participar da festa. Né? E o noivo chegava, ele nem avisava o pai da noiva, porque juridicamente ele já era o marido e mulher, então ele chegava lá, tomava a sua noiva e levava embora. Esse ato a gente não tem eu não tenho, pelo menos, deve ter, mas eu não tenho a palavra em hebraico, mas em grego é a palavra harpazo, que foi traduzida depois para arrebatamento. Tá? Então, ele vinha e tomava. Harpazo, em português, seria bem traduzido como um rapto. Tá? Ele vinha, tomava ela e levava embora. E essa palavra é usada para o arrebatamento da igreja. Amém? E aí, eles chegavam
eles faziam esse cortejo de volta. O noivo e a noiva se trancavam nos aposentos nupciais. Aliás, antes disso, eram lidas as 7 bênçãos, era assinado, enfim, o contrato matrimonial. O noivo quebrava um copo em memória da destruição do templo de Israel. Isso depois da destruição do templo, obviamente. A gente não tinha essa destruição, esse quebrar o copo. Então eles se trancavam nos aposentos nupciais, onde eles ficavam por 7 dias. E nesses 7 dias estava rolando uma festa lá fora. Os convidados dele, as convidadas dela, as famílias começavam a se juntar, a se chegar. 7 dias. E só entra quem está com as vestes cerimoniais, que foi convidado, e a porta ficava fechada para quem não estava convidado ou para quem não era reconhecido como estando apropriado para participar. A gente tem a parábola das 10 virgens apontando para esse cerimonial. E também esse cerimonial como um todo apontando para todo o nosso relacionamento com Cristo. Tudo. Porque você vê, primeira coisa que acontece, primeira etapa que a gente falou aqui, Shiddush. O pai do noivo escolhe a noiva. Ou o noivo escolhe a noiva. Jesus disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu seu filho. Jesus orando em João 17, ele disse: Pai, esses que o Senhor me deu, eu não perdi ninguém. Então, quem nos escolheu foi o próprio Pai. Depois é pago o dote, é pago o morrar. Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço. Depois é apresentada a proposta de uma aliança. Nós temos o Evangelho. Amém? Nós temos o Evangelho. Ao aceitar essa proposta, existe o Kiddushim, que é uma festa, é um banquete na casa do pai da noiva, na casa onde a noiva mora, para selar essa aliança com um cálice de vinho. Nós temos a Santa Ceia, que vamos celebrar hoje. Quando a noiva, igreja, tomava o cálice, isso queria dizer que ela tinha aceitado essa aliança. Ela tinha aceitado essa aliança. Quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo para Cristo que nós aceitamos a aliança que Ele nos propôs. Então existe o Erushim, que é um período do noivado, que é um tempo de separação, onde o noivo está fazendo a sua obra e ele está na casa do Pai fazendo isso. Cristo disse: eu vou ao Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. E eu vou voltar para buscar vocês. A gente está nesse período. A obra ainda não está concluída. A obra de Cristo ainda não está concluída. Sabe como eu sei disso? Nós estamos aqui ainda. E se nós estamos aqui ainda, isso quer dizer que a obra dele não está concluída. E se a obra dele não está concluída ainda, sabe o que isso quer dizer? Que ainda tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Ainda tem lugar na mesa. Amém? Ainda tem lugar na mesa. Então nós temos o Nissuim, que é quando o noivo vem para buscar a noiva. E aí nós temos isso ao som de uma trombeta. E nós temos Paulo dizendo que ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados e vamos nos encontrar com Ele nas nuvens.
E aí a gente tem, depois de assinado o contrato, a festa das núpcias, onde o noivo e a noiva, nós e Cristo, ficaremos trancados por 7 dias nos aposentos nupciais, perfazendo os 7 anos de tribulação. Quem tem azeite vai estar nessas núpcias. Quem não tem o azeite vai ficar trancado para fora dessas núpcias. Isso quer dizer que essas 5 virgens que não tinham azeite foram para o inferno? Não. Mas isso quer dizer que elas não foram livres da tribulação. Porque do lado de fora há choro e ranger de dentes. Porque do lado de fora tem sofrimento. Porque do lado de fora tem morte. Porque do lado de fora tem a tribulação. Que Jesus disse lá em Mateus 24 que se não fosse abreviada, nem os próprios escolhidos, nem os próprios eleitos conseguiriam se livrar e se salvar dessa tribulação. Então, nós temos essa parábola traduzindo o nosso relacionamento com Cristo. Hoje, nós temos uma proposta de aliança. Nós vimos com Noé que Deus fez uma aliança de que ele não destruiria mais a terra com a água. Essa aliança veio depois de algo marcante que foi feito por Noé. Sabe o que foi feito? Quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar, pegar um animal puro, um cordeiro, e sacrificar a Deus. E aí Deus fez uma aliança com Noé e jurou que ele não mais destruiria a terra através da água. A gente tem a aliança que Deus fez com Abraão. Sabe quando Deus fez a aliança com Abraão? Quando Deus falou para Abraão: Abraão, pega os animais, mata eles, separa metade de um lado, metade do outro, faz um caminho. E o próprio Deus passou como fogo pelo meio desses animais. Ali foi feita uma aliança de Deus com Abraão. Deus fez uma aliança com Moisés através do sacrifício da Páscoa. Através do sacrifício da Páscoa. A primeira aliança que ele fez com Noé, ele já tinha livrado a família de Noé da morte, ele prometeu que não haveria mais a morte pelas águas, pelo dilúvio. A aliança que ele fez com Abraão foi depois que ele falou para Abraão sacrificar Isaac, e Abraão se dispôs a fazer isso, mas Deus falou: não toque no menino. Livrou Isaac da morte. Olha o padrão: livrou Noé da morte, livrou Isaac da morte. A aliança que Deus fez com Moisés foi pelo Cordeiro da Páscoa, e esse Cordeiro da Páscoa, Deus falou: pega o sangue dele, passa nos umbrais das portas, passa nas janelas, o anjo da morte vai passar e não vai tocar vocês. A aliança que Deus fez com Moisés livrou Israel da morte. Olha o padrão: livrou Noé e a família da morte, livrou Isaac da morte, livrou todo Israel da morte. Mas essas alianças eram falhas, porque os homens continuavam pecando e continuavam escravos e reféns da morte. Jesus veio e nos propôs uma nova aliança, perfeita, porque ele é perfeito. Sem pecado, porque ele é sem pecado. Eterna, porque ele vive para sempre. E houve uma morte, a morte dele, que se entregou no nosso lugar, para que através dessa morte houvesse mais uma vez o livramento da morte. Dessa vez para toda a humanidade, se assim crer. Ninguém é obrigado a crer. Ninguém é obrigado a receber Jesus como seu Salvador. Mas a aliança que ele nos propôs é essa. A aliança que ele nos propôs é essa.
que nós, ao aceitarmos essa aliança, ao aceitarmos que o sacrifício dele foi por nós, ao aceitarmos que ele tomou o nosso lugar, ao aceitarmos o dote, como é que é o nome? O mohar que ele pagou por nós, nós tenhamos uma aliança com ele. Nós tenhamos salvação. Nós tenhamos a nossa dívida paga. Nós tenhamos isso para sempre. Para sempre. Amém? Não sei se você percebeu, hoje é culto de ceia. Essa ministração inteira conduziu para o que é a ceia. Essa ministração inteira conduziu para o que é a aliança em Cristo. Essa ministração inteira nos conduziu para que possamos avaliar a nós mesmos e entender quem nós temos sido. E entender o que nós temos feito. Paulo disse para nós não ceiarmos sem discernir o corpo de Cristo. Sabe o que significa discernir? Discernir significa compreender. Discernir significa entender. Discernir significa ter a plena compreensão e consciência de alguma coisa. Ter discernimento. Paulo disse que nós seríamos amaldiçoados se nós não soubéssemos discernir o corpo de Cristo. E saber discernir o corpo de Cristo, eu vou falar para vocês que é o seguinte. Discernir o corpo de Cristo é entender que você é parte do corpo de Cristo, que eu sou parte do corpo de Cristo, que Ele nos chamou para fazermos partes de um só corpo, que nós, por nós mesmos, não somos suficientes, que só somos parte do corpo dele por ele. Só somos parte do corpo dele porque ele escolheu assim, porque ele é suficiente. Discernir o corpo de Cristo é aceitar que ao comer o pão da ceia, nós passamos a fazer parte desse mesmo pão que é o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é entender que a partir do momento que nós tomamos o cálice, o sangue dele cobre o nosso pecado. Amém? Então, nesse momento, eu vou pedir para você preparar o seu pão, preparar o seu cálice, que nós vamos, nesse momento, ceiar. Amém? A ceia, ela é algumas pessoas falam sacramentos, outras pessoas falam símbolos. Eu gosto de falar ato profético. A ceia é um dos 3 atos proféticos que Cristo diz para que a igreja mantenha. Um deles é a ceia, que não iniciou com a igreja. Era a ceia da Páscoa. Era a ceia da Páscoa que foi ressignificada no sangue de Cristo. Amém? Os judeus já faziam isso todos os anos. Eles já faziam isso todos os anos. O segundo ato profético que Cristo disse para que nós mantivéssemos na igreja é o batismo nas águas. E nós temos a revelação no Novo Testamento que diz que Noé e sua família foram batizados pela água do dilúvio. O Novo Testamento diz que Moisés e todo Israel foram batizados no meio do Mar Vermelho e que eles também foram batizados pela coluna de nuvem que cobria eles. A gente tem também que eles passaram por um novo batismo quando Josué passou com Israel pelo Rio Jordão. Então o batismo é um segundo ato profético.
que nós temos para a igreja. E o terceiro é nós entendermos o casamento como um ato profético. E por que eu falo que esses três atos proféticos eles são interligados entre si? Porque o batismo fala de nós nos lavarmos do pecado. A ceia faz isso. A ceia concretiza isso. Porque o casamento fala de dois indivíduos se unirem e passarem a ser um só. A ceia também faz isso. Então nós temos esses três atos proféticos. E esses três atos proféticos nos apontam a Cristo. Nos apontam a nossa aliança com Ele. Amém? Então agora nós vamos cear. Agora nós vamos cear. E Paulo disse que recebeu do Senhor Jesus. Ele recebeu do próprio Senhor Jesus o que nós devemos fazer. Ele disse que no dia em que Cristo foi entregue, ele tomou o pão, partiu o pão, distribuiu para os discípulos. Depois que os discípulos já tinham o pão, ele disse: esse é o meu corpo. Ele não falou isso antes de distribuir. Ele falou isso depois que o pão já estava com os discípulos. Sabe o que isso quer dizer? Os discípulos são o corpo dele. O pão é um ato profético. Amém? Então Paulo disse que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. E então ele ensinou a igreja. E ele disse que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu para os seus discípulos e disse: esse é o meu corpo, que foi dado por vós. Façam isso em memória de mim. Então agora, em nome de Jesus, com esse entendimento, com esse discernimento do corpo, come o pão. E Paulo disse que, de semelhante modo, Jesus tomou um cálice, deu para os discípulos e disse: esse é o meu sangue. Esse é o sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado em favor de muitos. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Você já entendeu o que é aliança? Você já entendeu que quando você aceita o cálice de vinho proposto pelo noivo, você está aceitando a aliança que foi proposta? Você entendeu que a aliança que foi proposta é que na cruz ele tenha levado os seus pecados? Que através da cruz o Pai tenha proposto que você seja um filho legítimo por adoção? Essa é a aliança que está sendo proposta. Olha para esse cálice na sua mão. Essa é a aliança que está proposta para você. O dote já está pago. O dote já foi pago. Essa é a aliança que está sendo proposta para você e para mim agora. Levanta esse cálice. Fala assim: Jesus, eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço de jeito nenhum. Eu não mereço de jeito nenhum.
Mas o Senhor escolheu. Mas o Senhor escolheu. O Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. E eu aceito essa aliança. Eu aceito essa aliança. Eu aceito essa aliança que o Senhor me propôs. Eu aceito essa aliança que o Senhor me propôs. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode beber do cálice. Oh, Pai amado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Agradece a Ele. Agradece a Ele. Porque a sua aliança não é comigo. A sua aliança não é com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã. A sua aliança não é, nesse momento, com o seu cônjuge. Essa aliança eterna é com Cristo. Essa aliança eterna é com Cristo. Agradece a Ele. Oh, Jesus, como é maravilhoso estar diante de Ti. Como é maravilhoso estar na Tua presença e Te receber na nossa vida. Como é maravilhoso termos liberdade para nos comunicar diretamente com o Teu Espírito, porque foi assim que o Senhor escolheu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor fez com que nada dependesse de nós. Somente a nossa escolha, mas não dos nossos atos. Porque se nós dependêssemos da nossa justiça, da nossa própria justiça, nós não teríamos esperança. Mas nós dependemos da Tua justiça. Da Tua justiça. E escolhemos viver, meu Pai. Viver por fidelidade ao Senhor. Diz que o justo viverá por fé. Mas a palavra usada para fé é a mesma palavra usada para fidelidade. Então, nós escolhemos viver por fidelidade. E assim nós seremos justos ao Senhor. Assim nós seremos justos do Senhor. E nós Te louvamos por isso, Pai. Te louvamos por isso, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei como estava a sua vida com Deus até hoje. Não sei se tem algo que você precise se acertar com Deus ou com outras pessoas. A aliança foi proposta. Quando você tomou esse cálice, você aceitou a aliança. Você aceitou essa aliança. Mas o justo viverá por fé. E fé é a mesma palavra de fidelidade. Então o justo viverá por fidelidade. Se você tem alguma coisa que precise consertar, faça isso, porque agora você tem uma aliança. Amém? Agora você tem uma aliança. Levanta sua mão e fala assim: se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra nós? Agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá? quem impedirá? O Senhor é o meu pastor O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. nada me faltará. Vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Que o amor de Deus Pai,
Que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo sejam com você hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Qualquer coisa que você precisar, a gente está à sua disposição. Pode mandar um direct para a gente. Pode entrar no link da bio, que tem o WhatsApp para você falar com a gente também. Você vai ser bem-vindo. Você não está sozinho. Amém? Glória a Deus. Fica com Deus. Deus te abençoe.